Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E fatiei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, saiu da própria boca de Deus abençoar as famílias da terra através da vida e da família de Abraão. Então, os 5 pilares das famílias abundantes partem do princípio de que, principalmente, essa família precisa saber ouvir a voz de Deus para que ela comece um processo de abundância. Se nesse momento desse diálogo, Abraão tivesse decidido não conversar com Deus, não ouvir a voz de Deus, esse processo não aconteceria. Ele não sairia da terra do seu pai, da sua parentela, ele não teria cumprido a missão dele e ele não teria, a partir dele, levado bênção às famílias, segundo a promessa do Senhor. Então, é muito importante que as famílias elas entendam esse princípio que Deus trouxe para a vida de Abraão. Ou seja, o princípio da obediência. Na hierarquia dos melhores conselhos, eu sempre coloco 3 no pódio. O terceiro lugar é o conhecimento. Conhecimento, segundo a Bíblia, é muito importante. Inclusive, a palavra de Deus diz o seguinte, que o povo peca por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento leva ao pecado. Uma segunda coisa que está, na minha visão, acima do conhecimento é a sabedoria. Veja que Salomão pediu a Deus sabedoria. Isso agradou a Deus. Porém, Salomão desobedeceu a Deus e isso entristeceu a Deus. Então lembre-se que no caso de Salomão, que recebeu toda a sabedoria dada por Deus, ela não livrou Salomão da desobediência. Então, o obediente, a família obediente, ela está no primeiro degrau do pódio. Está acima do conhecimento, está acima da sabedoria. Então, a obediência é que gerou os resultados nas famílias, desde Gênesis até Apocalipse. E a desobediência gerou resultados negativos também nas famílias de Gênesis a Apocalipse. Então são dezenas e centenas de casos onde nós temos a obediência e a desobediência sendo fatores fundamentais para o sucesso ou não de uma família. Então veja o caso de Abraão, ele obedeceu a Deus, saindo da casa do seu pai, da sua parentela e indo para a terra em que Deus havia lhe mostrado. Esse princípio da obediência produziu abundância e bênção na vida de Abraão e a partir disso a promessa do Senhor foi cumprida. Em um momento da história, Abraão desobedeceu a Deus, querendo fazer um filho numa mulher que não era dele. E ele pagou um preço por isso. Então, no meio da obediência, ele desobedeceu em algumas coisas. E isso fez com que Abraão, ele sofresse algumas consequências. Então, eu digo para você que o primeiro pilar de uma família abundante é uma família que obedece. Filho que obedece, marido que obedece, esposa que obedece, casais que obedecem conselhos, bons conselhos e obedecem a Deus. É a obediência horizontal e a obediência vertical. Então, o princípio da obediência faz a sua família ser abundante. Eu pergunto para você, em que grau a sua família é obediente? Em que grau o teu filho é obediente? Em que grau a tua esposa, em que grau o teu marido é obediente às coisas, aos conselhos, não é? Daqueles que querem ajudar e principalmente a Deus. Como é que está de 0 a 10 na sua casa a nota para a obediência?
Está 0? Está 3? Está 4? Está 5? Qual é a nota que você daria para a obediência dentro da sua casa? Então lembre-se, assim como Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão pelo princípio da obediência, essa regra se repete e se repete e se repete. Muitas famílias se destroem por princípio de desobediência. Muitas famílias avançam pelo princípio da obediência. Então, entenda que esse é um princípio maior, esse é um princípio de primeiro grau, esse é um princípio de fato que vai levar a sua família a ter a abundância que ela merece.